Boa noite a todos. Aqui quem fala é Patrícia Henriques. Estaremos juntos essa noite em mais um estudo da Ordem Espírita de Sicília. Antes de mais nada, quero pedir a você licença para fazermos uma prece, para pedir inspiração, pedir calma, tranquilidade e preparar o nosso espírito e o nosso corpo físico para adquirir novos conhecimentos, para fazer desse momento um momento de bálsamo, de luz. Vamos fechar então os olhos, respirar fundo, elevar o nosso pensamento até a espiritualidade maior, nos conectando com nossos espíritos guardiões, os nossos mentores espirituais, aqueles que estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos orientando, pedindo as bênçãos e o auxílio para eles. Que nesse momento possamos ser instrumentos da paz do Cristo, que possamos levar somente o amor e a tranquilidade por onde nós caminharmos. Senhor, abençoe a nossa casa, o nosso bairro, onde nos encontramos, que possamos estar juntos em uníssono, clamando pela sua luz, pelo seu amor, e que possamos ser merecedores, trabalhando sempre no bem e pela paz coletiva. Obrigado por tudo, que assim seja. Bem, na noite de hoje, nós vamos trazer um assunto que está na terceira parte do Livro dos Espíritos e que trata, das leis morais. Mas o assunto é um assunto muito importante, pois ele é o primeiro capítulo, é o que abre essa terceira parte e que fala sobre a lei divina ou natural. Antes de mais nada, é preciso a gente relembrar, que as leis morais, esse conjunto de regras do bem conviver, ele é um bálsamo que entrelaça as três luzes que regem a nossa moral. Moisés, Jesus e a doutrina espírita falam dessas regras, trazem para a gente esses conceitos do que devemos fazer, do que devemos, como devemos agir diante das circunstâncias, do que nos cerca, dos nossos problemas. E através das leis morais, eles iluminam o nosso caminho, sabendo, claro, que a lei natural, a lei divina está registrada em nossa consciência. A espiritualidade, ela vem trazendo com aquela linguagem acessível a gente e que nos permite entender essas leis, e que Kardec conseguiu organizar de maneira sublime, pedagógica, no Livro dos Espíritos. Eu convido vocês a ler as leis morais, a ler o Livro dos Espíritos como livro de cabeceira, esse livro de livros de respostas, que trazem muitas perguntas que a gente se faz e que está aqui dentro desse livro. É possível a gente, como espírita, ler e reler esse livro e mesmo assim, claro, ter dúvidas. Porque esse é o fundamento da nossa vida, a construção através da reflexão, a construção através da aquisição de conhecimentos e transformando o conhecimento em moral, transformando o conhecimento em atitudes para o bem. E as leis morais resumem isso, ok? Bom, mas como a gente estava comentando, a nossa fala de hoje vai ser sobre a lei divina ou natural. As perguntas que nós vamos priorizar vão ser
as perguntas de 614 a 618. Se você tiver um livro dos Espíritos aí em casa, eu convido você a pegar esse livro, né, dar um pause no nosso vídeo e ir lá pegar para acompanhar a leitura. Assim, o conhecimento fica muito mais claro, você utiliza novas conexões cognitivas para poder adquirir esse conhecimento, ok? Vou ler primeiro a primeira pergunta e nós vamos comentar. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Bom, bem claro aqui, os espíritos, como sempre, são sempre diretos nas suas respostas e fala claramente sobre as leis naturais que estão gravadas em nós, né? O problema não, né? A grande questão da infelicidade humana é porque a gente se afasta, a gente renega essas leis que estão com a gente, que naturalmente se encontram ao nosso redor. À medida que o ser humano vai adquirindo, nós sabemos que o espírito vai adquirindo o conhecimento, ele vai esclarecendo os pontos obscuros que se encontram diante dessas leis, né? Muitas coisas não entendemos ainda, a gente tem que ter humildade relacionada a isso, mas é importante também a gente entender que o nosso esforço ele tem que ser constante. O nosso progresso ele não pode ser estacionário. Já estamos fazendo os nossos primeiros passos, estando dentro de uma religião, procurando saber as perguntas que regem as nossas vidas, tentando amar ao próximo, na gente mesmo. São os primeiros passos, mas estamos engatinhando diante do que poderíamos estar fazendo hoje em dia. E, claro, sem desmerecer esse progresso da gente. Estamos engatinhando, mas ainda assim é progresso. Se imaginássemos um mundo há pouco tempo, há 50 anos atrás, você pode observar o quanto a gente melhorou em termos de moral, em termos de ciência, em termos de filosofia, né? O quanto nós refletimos acerca de nossos atos e que estamos mudando. Isso é natural do espírito, o progresso é natural, porque estamos indo de acordo, indo ao encontro dessa lei natural, dessa lei divina. Vamos ler então a pergunta 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável, como o próprio Deus afirma os espíritos. Uma das coisas que nós espíritas, nós cristãos, devemos entender, e eu sei que é complicado, mas que é necessário, é que os atributos divinos que nós estudamos na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele também responde às questões que não entendemos no nosso dia a dia. Vou lhe explicar melhor. Quando nós entendemos que as leis divinas ou naturais, elas são imutáveis e eternas, a gente entende esse Deus eterno e imutável que nos rege. Essa força superior que nos criou, que não tem começo nem fim, que ele é justo, bom, generoso. Ele cria o espírito simples e ignorante, ele traz ao espírito as condições naturais de progresso, quando ele naturalmente coloca as regras de convivência, as leis morais, as leis divinas dentro da consciência espiritual. Então é claro que ela é eterna e imutável, ela não muda. Diferente das leis dos seres humanos, que vão mudando de acordo com o progresso do espírito,
a lei divina, ela por si só já é perfeita. Então não há como ter alteração em relação a isso. Quando a gente acredita nisso, quando a gente percebe esse tipo de conexão, fica muito mais fácil a gente entender o que acontece ao nosso redor. Para quem não lembra, esse capítulo 1 que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, falam de 10 leis que falam da lei da sociedade, a lei da destruição, a lei de amor, justiça e caridade. Eu posso até listá-la para vocês aqui, ó. Lei do trabalho, lei de adoração, conservação, lei de destruição de sociedade, do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. São 10 leis. Essas leis são uma compilação das falas de Jesus, das falas de Moisés e que os Espíritos trazem para a gente sobre as regras de boa convivência, como havia dito anteriormente, né? E a lei divina e natural, ela amarra essas leis. Então, ela faz com que seja natural o fato de ter uma boa convivência, da moral estar cercada de atributos divinos, porque está gravado em nossa consciência e que permite o progresso de cada espírito. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que o progresso é algo natural. Não podemos voltar, não voltamos a retroceder. Continuando, na 617, ele fala o seguinte: qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. As leis que regem a matéria, a ciência, né, que estuda os movimentos do corpos, a matéria em si é chamada de física. Ela, com a permissão divina, ela é uma construção do homem e que vai mudando a partir do progresso do ser humano. A ciência, ela vai se modificando, ela não é perfeita, através dos estudos, através do esclarecimento dos cientistas, e ela vai sendo, se modificando, se alterando, progredindo através dos tempos. O que é interessante a gente perceber é que a ciência física, ela está tentando desvendar a natureza, o natural, que é uma obra divina. Então, à medida que o ser humano vai progredindo, a ciência, as leis que regem a matéria vão também sendo, se descortinando para o homem. Então a gente vai descobrindo Deus através da matéria também. Só que, como as asas da ciência e da moral, da razão e da moral devem estar equilibradas, Deus envia as leis morais para a gente estudar a alma, o espírito, as regras do bom conviver, né? Então, essas duas leis são o ponto de equilíbrio do espírito. A lei física, ela vai se alterando através do progresso do homem, e a lei moral, ela é imutável, porque divinamente está com a gente. Na 617, ele fala o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Eis que os espíritos respondem. É até uma resposta longa, mas eu vou me ater só ao início, que é o que a gente vai comentar aqui. Sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, Kardec, através dos estudos dele, Kardec era um pedagogo, um professor, ele organizou as perguntas de maneira a tentar diminuir
as grandes questões da humanidade, né, trazer, claro, sendo intuído o tempo inteiro pelos espíritos e fazendo as perguntas para que a gente possa refletir em cima delas. Quando Kardec pergunta que é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis, acredito eu, se é permitido que a gente coloque mais aprofundamento, que a gente coloque mais tópicos, mais textos acerca dessas leis, né? E os espíritos respondem, sim, a partir das existências vão acontecendo, o homem ele vai se aprofundando cada vez mais, descobrindo cada vez mais essa lei. O que a gente lê há 10 anos atrás, um texto, se a gente lê o Livro dos Espíritos há 10 anos atrás e lê hoje em dia, nós vamos entender coisas muito mais profundamente, por causa do fruto das nossas experiências, do nosso estudo constante. Por isso que uma indicação que nós temos aqui nesse estudo é que leiam o Pentateuco. As obras básicas, elas carregam em si toda a essência da doutrina espírita. Nós temos a literatura de apoio, né, que serve também para auxiliar na pedagogia, no falar, no estudo, trazendo para a gente, através de outras falas, a doutrina espírita, mas a nossa base é o Pentateuco. As leis morais, depois sendo desenvolvidas no Evangelho, elas são as regras da convivência. E a gente repete essa frase por ser muito importante a literatura das obras básicas, a literatura das leis morais. Todos os livros que vieram após o Livro dos Espíritos, né, do Pentateuco, eles são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Então, você vê o Livro dos Médiuns, com a comunicabilidade dos espíritos, que fala na primeira parte. Você tem as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos sendo tratado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê a Gênese falando da origem, falando dessa parte também é tratado no Livro dos Espíritos, e o Céu e o Inferno, e falando sobre essa questão da transição dos espíritos diante da sua moral, diante dos locais que existem no mundo espiritual, que também traz, né, esperança e consolações dentro do Livro dos Espíritos. Então, os 4 livros que vêm após o Livro dos Espíritos são desdobramentos deles. O Livro dos Espíritos ele é a base da nossa doutrina. 1019 perguntas. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, tinha somente 500, é metade das perguntas. E através da necessidade de Kardec, dos espíritos, de esclarecer mais, o livro, atualmente, também desde a sua segunda edição, ele vem com 1019 perguntas. Perguntas que são iguais a essa aqui, que são como essa aqui. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E aí? Nós, estudiosos da doutrina espírita, devemos entender cada vez mais que os textos estão aqui, o conhecimento está aqui para ser respondido. E os espíritos falam o seguinte: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. Os espíritos não dizem que são diferentes. Ele diz que são proporcionais a cada natureza, a cada grau de evolução dos espíritos. Certos conhecimentos ainda não são possíveis de entender. Então, os espíritos ainda não nos trazem. Embora
esteja gravado dentro da gente e, à medida que essa consciência vai despertando dentro de nós, a gente vai percebendo novos conhecimentos, novas situações, novos aprimoramentos. E isso é muito importante. Eu falei muito sobre lei moral, né? Estou falando muito sobre lei, a gente está falando basicamente a lei divina natural, né? Que abre as portas para as leis morais, mas eu trago aqui e pergunto, o que é moral? O que é a moral? Os espíritos também respondem. E ele fala: a moral é a regra de bem proceder, isso é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. As leis divinas foram colocadas ao alcance de todos. Mas a gente pode imaginar como uma metáfora, como uma prateleira. Ele está ali na prateleira para a gente alcançar. À medida que a gente vai crescendo e alcança esse conhecimento da prateleira, a gente ainda tem o livre-arbítrio de querer pegar ou não esse conhecimento, pegar ou não essa informação. Então a verdade, ela está ali, sempre posta, mas ela depende de cada um para que esteja aberto a receber essa informação. Deus mandou para a gente, como guia e modelo, Jesus Cristo. E muitas das lições que ele nos trouxe aos pés do monte, com a máxima amar ao próximo como a ti mesmo, que é a lei maior, que assim podemos dizer, ela encerra todas as leis numa lei maior. E é natural isso. É natural o amor ao próximo. É natural que a gente traga o outro, o coletivo, como o mais importante para nossas vidas. Nós somos a natureza, nós somos um só. Nós somos parte de Deus. E por assim, a gente deve amar ao outro como a nós mesmos. A natureza, ela nos ensina o tempo todo como deve ser moralmente a nossa convivência. A natureza nos mostra que temos que consumir menos, a natureza nos mostra que devemos cuidar do ar que respiramos, da água que consumimos, que devemos consumir somente o necessário. A natureza não tem excessos, a natureza ela respeita o local do outro. Infelizmente, o ser humano ele quebra esse equilíbrio. Através do consumo exacerbado, a gente quebra essa lei natural. Quando a gente enxerga a natureza como uma potência e se coloca dentro deles, a gente evolui moralmente. Cada célula do nosso corpo, ela faz parte da natureza. Ela é Deus em toda parte. E essas regras, essas leis que regem a natureza, elas não são diferentes das escritas no Livro dos Espíritos. Porque quando a gente ama o próximo como a ti mesmo, a gente não comete os excessos que a vida cotidiana tem nos trazido. A gente respeita o espaço do outro. A gente não trabalha excessivamente poluindo os nossos automóveis, jogando lixo nos rios. A gente não come mais do que deve comer. A gente não traz o nosso corpo em vícios. Quando a gente entende que o respeito a Deus começa em respeitar cada célula do nosso corpo, a gente está indo ao encontro das leis morais. É importante a gente entender isso.
Atualmente está muito em destaque, né? Claro, além da pandemia que nos consome, que também é algo movido pela natureza e, e que a continuação da pandemia também é fruto do desrespeito coletivo, de não respeitar o equilíbrio da sociedade. Além disso, nós temos também como assunto em foco ah, a questão dos indígenas. Pessoas que trazem em sua ética, que trazem em sua rotina o cuidado com a natureza. Eles trazem para a gente grandes lições de respeito à natureza, de respeito ao natural, porque acreditam ser uma força divina que rege isso, que nós somos o divino. Os indígenas trazem para a gente os conceitos que não precisa você gastar muito com eletrônico, não precisa você desperdiçar com embalagens plásticas, não precisa você comer além da conta, alimentos que não trazem benefício ao seu corpo. Isso é natural. A natureza nos traz essa lição. Você não vê um animal, né, entre selvagem, um animal que vive no seu habitat natural, caçando por puro prazer, a não ser que seja para sua alimentação. Jesus comenta naquela passagem: observai os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam, e mesmo assim Deus os veste. Tamanha beleza que é a natureza e que ela não precisa de mais do que ela necessita. Como será que estamos levando as nossas necessidades básicas? Será que estamos dentro da lei natural, da ordem natural divina? As leis morais, elas, além de falar sobre eu e você, eu e o outro, eu e a sociedade, falam de eu comigo mesmo, como eu estou me tratando, como eu estou lidando com as minhas emoções. E isso é muito importante. É necessário, hoje em dia, em todas as épocas da humanidade, que a gente siga ao encontro dessa lei natural, siga ao encontro dessa lei divina. Essa organização em 10 leis, né, as 10 leis morais, ela é uma organização feita por Moisés. Os espíritos até comentam que a gente não precisa, em absoluto, ficar, digamos assim, ser inflexível na questão não, são 10 leis morais, eu tenho que seguir as 10 leis morais, eu tenho que, como se fosse um conjunto de regras, de leis que são absolutas. As lições tiradas das leis morais, elas são absolutas. Mas a gente não precisa achar que a vida se resume nas 10 leis morais. Que essa é só uma questão de organização. A lei moral, ela é um todo. E nós estamos dentro desse todo, tecendo esse fio que vai dar uma manta de perfeição. É urgente o nosso trabalho acerca da lei divina.
É urgente que nós esclareçamos o ponto de vista para as regras da boa convivência. É urgente que a gente leia o Pentateuco kardeciano. O Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Uma ramificação, as três são divididas e ao mesmo tempo unificadas. Uma responde à outra. É uma diferença que faz toda a diferença e que transforma o nosso olhar através do progresso da humanidade. Ela não é absoluta e imutável no que concerne ao nosso conhecimento, ao nosso olhar. Ela é imutável acerca das leis divinas. Ela é imutável porque nós queremos o bem do próximo. Ela é imutável porque a gente está seguindo a perfeição. Mas o nosso olhar acerca das palavras ditas pelos Espíritos, ele vai mudar de acordo com o nosso progresso. E cada vez mais a gente vai se cercar desse conhecimento. E cada vez mais a gente vai abraçar a causa da doutrina espírita, que é a terceira consolação. Nós devemos, além de acreditar nisso, agir de acordo com essas regras, agir de acordo com essas leis, fazer com que as palavras dos Espíritos se transformem em ações. E essas ações só são feitas se nós adquirirmos o conhecimento e coloquemos eles em prática. A vontade, o protagonismo, a proatividade são ações do espírito de bem. O espírito de bem não é um espírito perfeito, é um espírito que é seguido pela vontade, é um espírito que é seguido pela constante ação no que ele acredita. E se nós acreditamos que Deus é justo, é bom, é imutável, é eterno, nosso Criador trouxe para a gente a luz da vida para que assim possamos ter o progresso e sermos espíritos felizes, e que esse processo todo necessita que nós conheçamos a dor, conheçamos a convivência diária com os problemas. A gente tem que pegar essa informação, esse conhecimento e trabalhar para que dia após dia o que nós achamos que seja dor se transforme em solução, se transforme em progresso, se transforme em conhecimento para a vida futura. Porque é um processo. E ele não é de uma existência só. Para isso tem a reencarnação, que é a maior prova da misericórdia divina. Outros momentos de trabalho, outros momentos de estudo, outros momentos de convivência, para que possamos colocar em prática todo o conhecimento que nós temos hoje em dia e que nós adquirimos ao passar de todas as eras. Deus imutável, Deus o natural, Deus aquele que a gente vai ao encontro dele. É a maior lei de todas. E está gravada em nossa consciência. Que possamos iluminar cada vez mais essa nossa consciência. Eu me despeço de vocês, agradecendo e tendo votos que seu dia, sua noite, a sua tarde esteja sendo cercada de amor. Eu encerro aqui, fazendo uma prece e pedindo a todos bênção, luz, para que nossa caminhada seja firme e dentro do bem. Obrigado por tudo. Graças a Deus.